Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Anneli Soares e hoje nós temos mais um vídeo do quadro Hábitos de Leitura. E hoje eu vou tentar responder uma das perguntas que foram mais feitas para mim em toda a minha experiência como produtora de conteúdo e minha experiência de vida como leitora por pessoas que me conhecem há mais tempo. Então, assim, tentando, gente, esclarecer para vocês, mostrar um pouco de como é que funciona para mim, aproveitando a pergunta que foi feita pela Helenice Maia no vídeo que eu publiquei sobre meus livros lidos em novembro de 2020. Então, vamos lá falar sobre o meu hábito diário de leitura. Se eu leio todos os dias, quantas horas por dia eu leio, como que eu faço para ler tanto, né? Que algumas pessoas, então, já me perguntaram, já me questionaram. Então, vamos lá falar sobre isso hoje. Bora lá! Bem, pessoal, então vamos lá falar sobre este assunto, que é um dos assuntos mais perguntados, como eu falei, um dos assuntos que sempre voltam nas minhas rodas, né, de conversas e papos, e claro, eu vou trazer aqui para o canal, porque eu também quero saber sobre o seu hábito, ou sobre a sua vontade de criar este hábito, quem sabe diário de leitura, ou enfim, né, um hábito um pouco mais consistente de leitura. Para começar, eu quero dizer o seguinte, gente. Todo mundo tem uma experiência como leitor diferente do outro. Eu não vou cansar de dizer isso aqui, principalmente nesse quadro, que é uma tentativa de desmistificar algumas ideias que a gente vai criando sobre ser ou não ser um leitor, ser ou não ser um bom leitor, enfim, coisas que vão sendo criadas, assim, eu acho que coletivamente, né, em torno deste assunto. Então, para ser um leitor, eu tenho que ler muitos livros. Para ser um bom leitor, eu tenho que ler apenas livros de tal gênero, coisas assim do tipo. Então vamos criando um pouco umas ideias mais, eu acho que democráticas, enfim. Não sei se eu tenho esse poder, mas é aqui, para quem me segue, a gente nessa comunidade, a gente pode refletir melhor sobre tudo isso. Bom, então vamos lá. Se eu leio todos os dias, eu acho que eu posso dizer que praticamente todos os dias eu leio. Claro que há um dia ou outro, né, na nossa vida que realmente não dá, que realmente fica muito complicado, ou sua cabeça está enlouquecida e você não consegue. Mas a verdade é, eu posso dizer para vocês que eu leio todos os dias, mas muito ao contrário do que algumas pessoas podem imaginar, eu não leio horas por dia. É muito difícil o dia que eu faço isso, gente. A verdade é essa. Na maior parte dos meus dias, na minha maior parte de experiência como leitora, que é, assim, de alguns anos já, bastantes anos, grosso modo falando, é de uma leitura muito picadinha por dia. Basicamente, aquele momentinho do dia que eu tenho para ler. Há, claro, fases em que eu leio mais diariamente, outras que eu leio menos. Isso é da vida, né? Há momentos da nossa vida que a gente tá um pouco mais tranquilo de trabalho, ou com a cabeça um pouco mais descansada, ou com menos problemas pessoais. Então isso, claro, né? Isso eu acho que fica, eu acho que é evidente, né? Assim como tudo na vida, a leitura vai depender muito do nosso momento, da nossa fase, e de como a gente está psicologicamente, né? Isso afeta muito de uma pessoa para outra, e há leitores que eu imagino que não sejam tão afetados, outros mais, outros menos, né? Mas eu digo que eu posso dizer que eu leio todos os dias porque é claro que, para além da literatura, eu leio bastante, porque eu leio muita notícia, eu leio revistas de vez em quando, né? Eu leio, enfim, algumas coisas para além da literatura, né? Mas já focando aqui na literatura, porque eu acho que é o que importa aqui no canal e que mais interessa, né? Aliás, se você tiver algum interesse em saber, né, o que eu gosto de ler para me informar, etc., me pergunte aí que a gente conversa também sobre isso. Mas assim, já focando na literatura, eu posso dizer que eu leio diariamente, mas como eu disse, não é muitas horas por dia. Às vezes, gente, é 1, 2, 3, 5 minutos que eu consigo ler, e geralmente é aquele momentinho antes de dormir. Muitas pessoas falam, nossa, Ana, mas como você consegue? Ou, tipo, não te dá sono? Sim. Há dias em que eu tô morrendo de sono, eu vou deitar lá na minha caminha e vou pegar meu livrinho e vou ler um parágrafo, uma frase, sei lá, e vou dormir. Ou vou sentir um sono tão grande que eu não, né, me impossibilita, né? Eu fico lá pescando, dormindo, vendo, olhando pro livro. Olhando não, né? Eu não tô olhando, eu tô dormindo, mas eu tô lá, já várias vezes derrubei o livro na cara, Kindle, quem nunca, sabe? Mas, gente, qual que é o problema, sabe? Afinal de contas,
eu não vejo nenhum problema, inclusive é uma solução pra mim. Eu já sofri muito de insônia na vida, assim, desde criança sou uma pessoa que tinha um sono muito difícil, e eu aprendi que a leitura é, além de tudo, essa minha amiga, essa terapia antes de dormir, pra me ajudar nessa questão minha de insônia. Ultimamente não tenho tanta, mas já aconteceu muito, então me ajuda a ter sono, sabe? Que ótimo, eu vou dormir. Eu preciso dormir, vou dormir. Há dias em que eu fico ali lendo até sei lá que horas, mas isso é mais difícil. Só que este hábito meu é tão consistente, já é tão, sabe, solidificado, é uma coisa de tantos anos, que mesmo em dias que às vezes eu vou à festa, saudade de, né, sair com os amigos, ou que eu vou dormir muito tarde, mesmo nesses dias eu pego e leio um pouquinho. É uma loucura? Talvez, mas é o momento em que eu gosto, que é o meu momento. É o momento que eu falo, não me interessa como foi meu dia, o que eu tenho que fazer amanhã, como eu tô, eu vou me encontrar ali naquele momento pra mim, é uma terapia pra mim, essa leitura antes de dormir. Eu tenho muita vontade de criar esse hábito de ler pelo menos 2 minutinhos, sabe? Na hora que eu acordo, ou no café da manhã, ou depois do almoço. Mas eu ainda não criei, eu não consegui, eu ainda fico muito presa aos outros trabalhos que eu tenho, né? De escrever, de produzir conteúdo, de editar vídeo, etc. Então, às vezes eu fico muito mais presa nesse tipo de trabalho, principalmente durante a manhã, que é o momento do dia que eu me sinto mais produtiva. Então, eu fico muito mais presa nisso e não me dedico tanto às leituras. Há dias, e eles são mais raros, que eu consigo falar, não, hoje eu vou me dedicar a ler este livro, eu vou me sentar e vou ler por, sei lá, quanto eu conseguir. E aí eu fico, sei lá, 2, 3 horas, 4 horas lendo, claro que fazendo intervalos, às vezes, né, fazendo uma coisa ou outra, mas que eu sento e leio e fico muito tempo lendo, assim, e eu sou muito feliz por isso quando eu consigo fazer. Mas esses são dias que são mais raros. O que acontece é que eu mantenho essas leituras homeopáticas, né, diárias. Como sou produtora de conteúdo, né, eu tenho um compromisso, né, até falei um pouco sobre isso em outros vídeos, né, um compromisso que eu criei com vocês aqui, lá no meu Instagram, etc, de produzir conteúdo, né? Eu gosto de produzir conteúdo. Para produzir conteúdo, eu preciso me nutrir de conteúdo também. Então, é por isso que muitas vezes eu tenho que tirar, né, obrigatoriamente, e que bom, né, poder trabalhar com algo que eu amo tanto, um tempo um pouco maior em alguns dias, tipo, quando tem leitura coletiva, né, que eu organizo, da Clarice, da Pagu, então eu falo assim, nossa, tá chegando a data daquela discussão, então eu vou hoje sentar e ler durante essa manhã, depois do almoço, então eu organizo minha agenda para poder sentar e ler, mas às vezes realmente acontece de eu ler 2 minutinhos no dia, menos de uma página por dia, e tudo bem, né? Agora, claro que isso não é uma obrigação, você pode não querer ler todos os dias. Eu falo, ai, Ana, eu gosto de ler quando me der na telha, então vai ser um dia ou outro, quando eu tiver um tempinho que eu vou me sentar para ler, e tudo bem, né? Olha que ótimo. Assim, de parágrafo em parágrafo, às vezes você vai ver, daqui 2 meses, você vai terminar um livro. Eu não sei se é o ideal para todo mundo, mas para mim me satisfaz. Eu falo, olha, que bom, né? Aos poucos eu consegui terminar. Não tenho essa pressa de terminar todos os livros com uma rapidez. Até porque há livros, gente, que exigem tempo da gente, mais tempo do que outros, né? Há autores, há fases da vida. Então, assim, eu já li muito livro, muito picadinho. É a maior parte dos livros. Agora, uma outra... no comentário da Helenice, que outras pessoas já me falaram, nossa, como você lê esse tanto de livros por mês, não sei o que. Gente, isso faz parte desse meu hábito diário, porque com o hábito diário a gente vai, né, aos poucos levando as leituras. Também eu acho que faz parte um pouco do meu hábito de ler paralelamente vários livros, e isso eu vou falar em outro vídeo, né, aqui desse mesmo quadro, sobre ler mais de um livro de uma vez. Mas assim, você às vezes viu lá meu vídeo de leitura de novembro, outubro, etc. E fala, nossa, a Ana leu todos esses livros em novembro? Eu li, só que a maioria deles eu não comecei em novembro, sabe? Acontece assim, de eu começar às vezes a ler um livro em outubro, setembro, às vezes muito antes, e terminar em novembro.
né? Então, às vezes pode dar a impressão para vocês de que eu não tô falando assim em nome de todos os produtores de conteúdo, porque cada um é um, mas no meu caso, há muitas leituras que eu comecei antes, né? E terminei naquele mês. Às vezes, assim, fico meses lendo, às vezes eu leio um livro numa sentada, às vezes eu leio o livro em 2 semanas, e assim, depende muito do livro. Então, por exemplo, vou pegar aqui só pra vocês, deixa eu ver o que tem aqui no meu cantinho de leituras. Por exemplo, vamos lá. Esse aqui é o Pagu, a autobiografia precoce, que eu tô lendo, na verdade que eu li, terminei de ler pro nosso clube de leitura. Eu li ele em 3 sentadas, li em menos de um mês, né? Eu li em 2 semanas, na verdade, esse livro. Este livro aqui, do Drummond, eu li ele em 2 semanas, mas eu já fiquei meses lendo um livro do Drummond, meses. Esse aqui aconteceu de eu conseguir ler, eu devorei esse livro aqui, né, em 2 sentadinhas, enfim, que eu pude sentar com mais tempo. A segunda sentadinha que eu dei, eu fiquei, tipo assim, umas 3, 4 horas lendo, então foi bem intensa a leitura. Este daqui, ó, eu comecei, eu acho que foi começo de novembro, não sei, mas agora a gente já passou um tempo e eu não cheguei nem na metade, porque cada vez que eu sento eu leio um artigo que tem aqui, ou às vezes menos, né, do que isso. Esse daqui eu comecei, sei lá, em setembro, nem lembro mais. Eu li, assim, pouca coisa, eu li 33 páginas, tá aqui parado. Tá aqui literalmente parado, eu não li depois, assim, eu sentei um dia ali, não voltei, mas tá ali pra eu ler. Aí às vezes eu vou chegar, sei lá, em março, mas na verdade eu comecei ele há muitos meses antes, entendeu? Então por isso, assim, que as minhas leituras, eu posso dizer, né, da minha experiência, que há leituras que eu realmente leio intensamente e tal, mas assim, homeopaticamente eu vou lendo conforme o livro me pede. Então depende muito do livro, depende muito da fase, depende muito das minhas oportunidades, possibilidades de parar e ler, né, com mais atenção, enfim, isso depende muito. Então, assim, gente, cada leitor é um leitor, entendeu? Eu quero muito saber como que é a sua experiência, se você lê todos os dias, se não, se você, né? Agora, se você quiser, tipo, né, uma dica minha, ou sei lá, eu indico muito você ter esse hábito diário mesmo. Nem que seja uma frase, um poema, um parágrafo, sei lá, entendeu? Pra mim faz muito sentido. Pra mim me mantém, me nutre, sabe? Me dá por várias outras questões. Pra mim me faz bem, pra mim faz sentido manter isso. E se você quiser solidificar o seu hábito, eu acho que é isso, tirar um momentinho do seu dia para ter, assim, os meus 2 minutinhos de leitura, sabe? Isso pode ser na cama, pode ser na hora que você acordar, pode ser na hora do almoço, na hora do café da tarde, na hora que seu filho tá dormindo, na hora que seu marido tá jogando videogame, na hora que você tá fazendo exercício físico e ouvindo seu audiolivro, independe, sabe? Experimente o seu modo de ler. Né? Eu tô contando aqui o meu, mas o seu modo é você quem vai descobrir. Eu descobri o meu e tô me descobrindo e tô transformando, sabe? A gente é orgânico, a gente muda muito e se descobrir, se perceber e fazer aquilo que te faz bem, que faz mais sentido para você, é o mais importante, tá bom? Então, assim, se eu puder dar uma dica para a solidificação do hábito de leitura, eu diria isso. Tente ler, né? Nem que seja uma frasezinha, alguma coisinha ou outra, até chegar a um ponto que você não consegue se enxergar de outro modo, até chegar a um ponto como eu, de chegar de uma festa, de chegar, sei lá, e pegar o livro para ler antes de dormir, tá bom, gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu convido você que não está inscrito no canal a se inscrever, clicando ali no sininho ali embaixo e recebendo, né, todas as notificações do conteúdo que eu produzo aqui. Toda quarta e domingo sai vídeo e eu tenho aqui resenhas, dicas de leituras por temas, playlists temáticas como literatura brasileira, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, literatura latina, HQs e GNs,
enfim, muitas outras coisas. Então dê uma conferida, e para você que ficou comigo até agora, agradeço muito, e não se esqueça, por favor, de deixar o seu joinha para me ajudar aqui a manter o canal e esparramar essas minhas ideias também para outros leitores. Muito obrigada, vejo você no próximo vídeo, um beijo grande e até!